sejam bem-vindos a mais um AB Ensina. Hoje numa edição especial. Hoje é quarta-feira, não é a de quinta, mas hoje é uma edição super especial, que nós estamos com um convidado que ilustre, um grande amigo. Então, já desejo boas-vindas a todos vocês que estão chegando agora aqui pelas redes sociais. Lembrando que durante a nossa live você pode cumprimentar, você pode mandar perguntas ao nosso convidado de hoje, participar com a gente, lembrando de dizer a cidade que você está e também o seu nome para que a gente possa fazer a pergunta para você, tá bom? Então, seja muito bem-vindo hoje o nosso convidado super especial que está conosco, ele que é escritor, professor e tradutor do Xing da versão do Richard Wilhelm, o nosso grande amigo Gustavo Pinto. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, é uma alegria poder estar com todos vocês. Maravilha, seja bem-vindo. E uma participação especial aqui para falar um pouco desse grande amigo nosso, do Gustavo. Quero também agradecer a participação e a presença do nosso diretor de ensino, coordenador da região do Nordeste da Associação Brasileira de Acupuntura, professor José Nilson. Nilson, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Um abraço, Ricardo Godoy, nosso amigo, querido, professor e ilustre palestrante Gustavo Alberto Pinto, amigos da ABA de todo o Brasil, pessoas interessadas em acupuntura, em filosofia, em saber como é que a gente pode superar todas essas dificuldades que atualmente a gente tem. Boa noite a todos. E eu vou fazer apenas uma pequena introdução, uma vez até que melhor quando o sábio fala é que a gente se cale. Então, eu vou apenas dizer, o Gustavo me dá o privilégio de privar de sua amizade. Não porque se trata de um homem inteligente apenas, porque se trata de um homem que tem princípios e valores que vale muito a pena se ter como amigo. O Gustavo nos orgulha, mas não só a nós da ABA, que o temos como professor, como um grande mestre, mas orgulha a nós brasileiros pela qualidade do conteúdo que o Gustavo consegue trazer e as luzes que o Gustavo consegue acender na nossa trilha em rumo à eternidade. Então, é um grande prazer, uma grande satisfação. E eu digo a vocês, a Associação Brasileira de Acupuntura se orgulha de ser uma das escolas mais brilhantes e reconhecidas em todo o mundo pela altíssima qualidade da acupuntura que tem. Mas também fica muito feliz em saber que seu conteúdo tem muito além de agulhas, tem muito além de lasers, tem muito além do que moxas. Existe no seu conteúdo uma base filosófica muito forte, uma base filosófica e um conteúdo taoísta que embala toda essa nossa execução e o nosso trabalho de ajudar na vida e na qualidade de vida e salvar vidas, como nós temos feito ao longo desses 62 anos. O Gustavo é um companheiro de velha guarda. Há mais de 40, talvez quase 50 anos, o Gustavo transita dentro da ABA e trazendo sempre seus ensinamentos magistrais, nos auxiliando com aquilo que tem de maior de essência do conhecimento taoísta, que é o Xing. O Xing que o Gustavo traduziu do Wilhelm, com um Xing que tem notas em português pelo Gustavo e sua equipe, mas que, sobretudo, enriquecem o que é mais universal que pode existir, que é a alma do ser humano. Então, dito isso, espero que aproveitem muito bem essa live, façam suas perguntas, tragam seus questionamentos e aproveitem essa grande lição de vida que vocês estão tendo a oportunidade hoje. Um grande abraço a todos, lembrando sempre as palavras do mestre Evaldo, nosso presidente, esperança sempre, perspectiva de que algo vai acontecer. Essa esperança é a perspectiva. Quem não tem esperança é um desesperançado, um desesperado. Segundo aspecto do tripé, esperança com otimismo. Não se esqueça que tudo que foi construído pelo homem ao longo desses milênios, antes de ser qualquer materialidade, era apenas energia, era apenas ideias. Então, se você tem esperança e tem otimismo, você tem ideias e possibilidades em construí-las. E esperança, otimismo, com muito bom humor, porque aí nós alimentamos o nosso Shen, que nos conecta com o consciente superior e abre a nossa perspectiva de sermos ainda melhores. Um grande abraço a todos,
sempre com esperança, otimismo e muito bom humor. Boa live e aproveitem esse grande sábio. Professor Nilson, obrigado pela participação. Eu sei que você vai nos acompanhar lá do seu compromisso agora, que você tem agendado. Estar na aba é uma alegria, um prazer. Poder formar profissionais da área da saúde é o que nos deixa fazer trabalhar com que horário. Então, eu sei que você tem um compromisso agora, mas eu sei que vai estar ligadinho ouvindo a nossa live. Então, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos. Professor Gustavo Pinto, mais uma vez, obrigado. Reforçando as palavras do nosso coordenador, José Nilson, do nosso diretor de ensino, é uma alegria tê-lo como amigo da aba. Isso é um diferencial que a gente tem guardado no nosso coração há tantos e tantos anos. Tenho certeza que ele falou, eu também falo em nome do nosso presidente, Dr. Evaldo Martins Leite. E hoje gostaríamos muito de ouvi-lo sobre um tema atual, clássico, porém atual. O homem como elo de harmonia entre o céu e a terra, o caminho da saúde e da felicidade. Muito obrigado, uma alegria poder estar com vocês todos. Eu escolhi um caminho da saúde e da felicidade porque eu só ouço se falar de tristezas e doenças. A pandemia, sem a menor dúvida, uma tragédia de proporções mundiais, a mais séria que as nossas gerações viveram. É natural que se fale tanto de morte e de doença. Agora, o livro do Tao tem uma passagem que diz, aliás, não, no livro das mutações, que quando todos falam, o homem superior cala. Quando todos calam, o homem superior fala. Eu sou um homem inferior que quer aprender a ser superior. Então, tento seguir o que o meu mestre, o livro das mutações, me ensina. E como ouço tanto falar de doença e morte, eu quero falar de saúde e de felicidade. Porque ambas devem independer das circunstâncias. Se não forem independentes das circunstâncias, nós seremos os únicos responsáveis pela infelicidade e pela doença. Muito bem. Para entendermos o caminho destas duas almejadas condições do ser humano, eu queria primeiro colocar o que vocês que estudam pensamento chinês vão logo reconhecer. O pano de fundo de toda a compreensão chinesa do homem, da existência e do universo parte da consciência chinesa de leis celestiais. Se nós formos ao mito primordial, Fuxi, o primeiro imperador simbólico, Fuxi é aquele que ensinou a humanidade a sair da caverna e construir moradas. Ensinou o ser humano a se vestir e não viver desnudo como os animais. Ensinou a caçar, pescar, o anzol, o arco e a flecha, a rede, que ensinou a família e os filhos começaram a reconhecer os pais. Antes conheciam apenas as mães. Fuxi, ao ver humanizada a nossa espécie, decidiu ajudá-la a se orientar, agora que ela era consciente de si, ao contrário dos animais.
E quando foi ajudar-nos, a nos orientarmos, Fuxi ergueu seus olhos para o céu. No céu, ele viu imagens. Essas imagens eram o Pacuá, os 8 trigramas do Livro das Mutações. Quando ele baixou a sua visão e olhou a Terra, as imagens celestes tornaram inteligível o suceder na Terra. O suceder na Terra é a mutação, onde nada, nunca, em parte alguma, está parado. Tudo que existe, existe como mutante, continuamente mutante. Ora, foram então as leis celestiais reveladas nos 8 trigramas que possibilitaram ao ser humano entender a si mesmo e entender o suceder. Esta perene mutação. Agora, faz um pouco mais de um século que prevalece na cultura dominante sobre o planeta uma espécie de obscurecimento do céu. Nós acabamos de sair de um século de ateísmo, de um século de descrença em qualquer coisa que nos transcenda. E passamos a julgar, portanto, que, como manifestação suprema de inteligência no mundo, isto é de uma soberba impressionante, como se o mundo fosse desprovido de inteligência no fluir da mutação. Mas esta ilusão nos encantou demais e, significativamente, neste último século, justamente, o mundo foi liderado por uma língua que usa o maiúsculo para dizer eu. Isto não é pouca coisa. Em português, nós escrevemos eu com minúsculo. Mas na língua dominante sobre o planeta, até o momento, agora já há dúvidas, mas na língua dominante sobre o planeta, o eu se escreve com maiúscula. E foi numa soberba imensa que nos julgamos a expressão suprema de inteligência e única. Nada mais era inteligente além de nós para a ciência do final do século XIX. Durante o século XX, a ciência começa cada vez mais a se aproximar daquilo que havia sido negado. Einstein dizia que, para ele, a física era o caminho para a descoberta de Deus. E quanto mais ele prosseguia na física, mais ele via a presença divina por trás de toda compreensão do universo. Muito bem. Na tradição chinesa, as leis celestiais nós expressamos como as manifestações do Tao. A água desce, corre sempre aos declives. O fogo arde sempre na busca das alturas. Cada um segue o seu Dharma. Ora, dentro desta visão de uma primazia de leis que não são criadas pelo ser humano, são as leis dadas ao ser humano observar
entender e, se quiser ser sábio, segui-las. Porque se não quiser ser sábio e contrariar essas leis, sofrerá os infortúnios decorrentes da desarmonia. Muito bem. As pandemias vêm ao longo da história humana como intervenções do tal para corrigir os desmandos humanos. Só que desta vez, pela primeira vez, esta pandemia foi planetarizada. Como tal, ela, em primeiro lugar, mostrou que as instituições internacionais estavam despreparadas para o desafio que tiveram de enfrentar. Perguntem à Organização Mundial de Saúde se elas achavam que ela estava preparada para esta pandemia. Ela já disse que não. Agora, se não estavam preparadas as instituições internacionais, perguntemos aos governos todos se estavam preparados para o que têm de enfrentar. E descobrimos que existiam governos mais despreparados, menos despreparados, mas totalmente preparados, nenhum deles. Quem pergunta às empresas se elas estavam preparadas para esta pandemia, descobrimos que também não estavam preparadas. Em seguida, vamos descer das empresas para as famílias. Qual família podia estar preparada para algo como isto? De repente, os netos não podem ver os avós, todos estão em quarentenas em diferentes lugares, e o convívio das famílias foi desafiado. Agora chegamos a eu e vocês, cada um de nós. Não fomos nós também pegos, despreparados para isto que estamos atravessando? Eu não conheço uma única pessoa para quem esta fase não esteja sendo dificílima, muito desafiadora. Agora, esta fase que é tão difícil e desafiadora para tanta gente, pelo menos todos os que eu conheço, ao mesmo tempo, para algumas, não as tornou nem pessimistas, nem infelizes. Misteriosamente, descobrem, durante as dificuldades desta arriscadíssima transição, fazem descobertas que dizem maravilhá-las a estas pessoas. Eu, como todos vocês, enfrento as dificuldades que todo mundo enfrenta. Mas, desde o início dessa pandemia, vocês devem lembrar uma expressão que eu usei para o grupo da ABA, que é como usufruirmos desse período de recolhimento. Porque só temos duas alternativas. Ou buscamos usufruir deste período, ou reclamamos desse período e ele ficará, sem dúvida, muito pior. Eu, a cada dia, quando acordo, agradeço descobrir que eu estou com saúde, que eu estou com temperatura normal. Claro que faço acupuntura semanalmente. Uma professora, uma acupunturista formada pela ABA, se compadece de mim. Não posso ir ao meu mestre, doutor Evaldo, porque não quero colocá-lo em perigo.
Nós nunca podemos saber se somos ou não transmissores do que não sentimos muitas vezes. Mas a tarefa do ser humano é construir a harmonia na sua própria pessoa, na sua vida e nas suas relações, a harmonia entre o céu e a terra. Para podermos construir esta ponte de harmonia, nós temos, em primeiro lugar, de nos aprofundar na compreensão das leis celestiais. Essas leis celestiais se manifestam em tudo aquilo que nós observamos em torno a nós. As marés sobem e as marés descem e alternam isto sem parar. A lua passa a maior parte do mês luzindo sobre nós, mas tem um breve período de escuridão em que ela desaparece. Há um mito chinês que diz que é uma árvore de flor muito fragrante que cresce na lua imensa. E tão grande esta árvore cresce que as suas folhas vão encobrindo a lua. E aí há um gigante que tem a tarefa de todos os meses ir lá podar esta árvore para que a luz prateada possa voltar a banhar a terra, a vida, os humanos. E aí temos as duas maravilhosas luzes, a do dia e a da noite, a do Yang e a do Yin, para construirmos essa ponte entre o céu e a terra, por onde possa passar uma harmonia que depende de nós, porque somos os únicos seres capazes de desarmonia dentro da natureza. Os danos que temos causado ao meio ambiente mostram a responsabilidade humana continuamente. Sem nós não há poluição. Mas conosco há poluição demais. Consequentemente, é preciso revermos a nossa relação com a vida que nos transcende e passa por nós. Agora, quando começamos a observar as leis celestes, para procurarmos nos ajustar a essas leis, aí descobrimos o lugar da medicina tradicional chinesa, que não é uma medicina intervencionista, é uma medicina que busca preservar a harmonia no fluxo de energia celeste, atravessando nossa existência corpórea e física. O Qi não nasceu quando eu nasci. O Qi não morrerá quando eu morrer. Mas enquanto eu viver, o meu viver depende do Qi poder fluir harmoniosamente por mim. Eu faço acupuntura, me submeto à acupuntura desde quando eu tinha, acho que 20 anos. Estou com 72, ou seja, são aí 52 anos, semanalmente, entregando meu pulso aos meus benfeitores, que generosamente aplicam as agulhas. E quando eu saio do consultório, descubro que eu estou mais leve, estou com uma sensação de harmonia e de paz fundamental
para o bem viver. Agora chegamos à ligação entre saúde e felicidade. Eu também nunca conheci até hoje alguém que, ao adoecer, dissesse: eu estou muito mais feliz agora que eu estou gripado, agora que eu estou constipado, agora que eu estou com uma perna fraturada. Os seres humanos têm a felicidade e a saúde como um casal que deve dançar harmoniosamente juntos. Já conheci pessoas gravemente doentes que conseguiram superar a infelicidade da doença. Aí nós estamos falando dos seres de grande luz. Mas esses que superam não desejam estar doentes. Preferiam não estar doentes. E se não conseguem, conseguem vencer a infelicidade da doença. A condição natural do ser humano é a da busca da felicidade, que tem de ser conquistada todos os dias, descoberta todos os dias, e da saúde, que precisa ser preservada todos os dias. E nós preservamos a saúde, primeiro, através daquilo que o doutor Evaldo sempre enfatiza, os remédios naturais. Agora, durante esta pandemia, há um remédio natural que, curiosamente, eu não vejo sendo muito estudado nas pesquisas sobre por que determinadas populações são acometidas mais violentamente de Covid e outras menos. É o remédio natural chamado alimentação. Observemos o campeão mundial de mortos na tragédia da Covid. Estamos falando, infelizmente, estamos falando da mortandade que sucede nos Estados Unidos. Levanto uma pergunta. Aonde a comida industrializada predomina mais? Será que não há nenhuma ligação entre uma coisa e outra? É possível que não haja uma ligação, mas deveria estar sendo estudado. O primeiro remédio natural, nos diz a tradição chinesa, é o ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que necessitamos para permanecer vivos. Agora, consequentemente, deveríamos nos perguntar sobre os valores nutricionais do que comemos e a relação disto com a nossa saúde. Eu, logo ao início desta pandemia, decidi fazer mudanças na minha alimentação, que foi algo que eu sempre cuidei muito, mas decidi ir mais a fundo nisso. Abandonei o arroz polido, passei a voltar a comer somente o arroz integral, diminuí as proteínas animais muito, e como não podia sair daqui, do prédio onde eu moro, e precisava me exercitar, resolvi subir as escadas do meu prédio. E comecei com uns poucos andares e fui aumentando lentamente. Hoje eu subo, quase todos os dias, 108 andares. Eu gosto desse número, que é um número simbólico importante na cosmologia budista. E algumas pessoas no prédio se espantam com isso. O prédio não tem 108 andares, é claro, tem 20. Então eu subo 5 vezes e depois vou só até o 8º andar.
E aí completa os 108. É um pouquinho mais do que o Empire State. É um pouco menos do que o maior prédio do mundo, que é em Dubai, que tem 162 andares. Um dia desse eu resolvi subir mais do que ele. Ele subi 165 andares. E me dei conta de que as escadas construídas pelo mundo ocidental são todas para descer, não para subir. Para subir, todo mundo quer elevador. Agora, tem que ter escada, porque numa emergência qualquer, para descer, se o elevador pifar você... Há um templo na China, o templo Fadingshan, que tem uma escadaria de subida, com 8.888 degraus. Para vocês terem uma ideia, os meus 108 andares só dão 1.700 e poucos degraus. 8.888 degraus. Nós estamos falando de uma coisa em outra escala de dimensão. Mas aquela é uma escadaria para subir a um templo. 8 vezes maior quase, né, Gustavo? É, exatamente. Mas é uma escadaria para subir a um lugar dedicado ao sagrado. Muito bem. Gustavo, para te cortar, me perdoe, só para poder o pessoal ficar na expectativa do que é o lugar sagrado, eu quero te dizer que nós estamos ao vivo nas redes sociais e quem está com a gente é um pessoal de Belém, do Rio de Janeiro, de Teresina, Aracaju, Fortaleza, São Paulo, Cuiabá, Cascavel, Curitiba, Campo Grande, Poá, Natal, e aí vai. Pessoal, olha, essa beleza que o Gustavo está nos oferecendo através dessa reflexão, né, de como a gente pode estar feliz, né, como estar bem no momento tão importante para o mundo, né, Gustavo? Então, quem quiser, mande perguntas que a gente passa aqui para o Gustavo e ele gentilmente vai responder para a gente a tua dúvida. Mas e o lugar sagrado? Por que essa quantidade de andares tem uma simbologia, Gustavo? Não, tem uma razão prática. Esta montanha do Fadingshan é como se fosse um grande pilar de pedra de uma altura que, para chegar lá em cima, só com 8.888 degraus. E foi lá em cima que construíram 2 templos. Porque este pilar de pedra, quando vai chegando no topo, ele é fendido ao meio. Então, você tem essa escadaria toda que sobe por um dos 2 lados quando chega em cima. E aí você tem, no lado onde a escadaria chega, o templo dedicado ao Buda histórico. E uma ponte, é uma ponte extraordinária, uma ponte em arco sobre um abismo. E você se pergunta que engenheiros tinha a China na época em que tudo isto foi feito. Aí esta pontezinha atravessa para a outra face da montanha, onde há o templo dedicado ao Buda futuro. Assim como houve um Buda no 6º século antes da era cristã, haverá um Buda no futuro. E este Buda do futuro, Maitreya, está celebrado no topo para o qual não há escada para subir. Você só chega ao Buda do futuro passando pelo Buda do passado, que é aquele sob cuja égide nós ainda vivemos. Esta é a importância da compreensão de que o futuro não é feito às custas do passado, é sob o fundamento do passado.
Agora, nesta harmonia entre o céu e a terra, cabe a cada ser humano ir descobrindo, nas circunstâncias dadas e sobre as quais nenhum de nós nunca teve total controle. Nós temos um alcance parcial sobre as circunstâncias. Sim. E, de vez em quando, só para nos relembrar nossa pequenez, as circunstâncias sobrevêm de uma forma inesperada e incalculável para todos. Diante das circunstâncias que surgem, nós, de novo, temos duas possibilidades: reclamarmos ou darmos boas-vindas às circunstâncias e aprendermos com elas. E descobrirmos como vamos ser felizes nessas circunstâncias. Eu digo a vocês o que disse já quando começou a pandemia, na manifestação que eu fiz para vocês da aba, que é: vamos construir este retiro compulsório que a grande vida nos colocou, de forma a extrairmos desta travessia memórias inesquecíveis. Eu tenho uma pleiade delas, das memórias inesquecíveis dessa pandemia. Claro que, como tantos, perdi 2 amigos, estimados, admirados. Ambos foram embora pela Covid. Ambos idosos. Um deles sobreviveu a Hitler, sendo judeu, na Alemanha. Conseguiu escapar. Aos 99 anos, Covid o levou. Infelizmente, essa doença, aproveitando os nossos alunos presentes e mais uma vez pedindo licença à tua fala, para pegando o gancho do que você disse, né, 2 amigos, nós tivemos casos de vários alunos comentando de pai, né, de irmãos. Então, infelizmente, algo minúsculo, né, nano, fez um tamanho estrago. Ter amigos é importante, né? Ter parentes é importante. Agora, perdê-los, como seguir em frente, Gustavo? Em primeiro lugar, agradecendo eles terem existido. Agradecendo nós termos tido o privilégio de tê-los conosco o tempo que eles estiveram conosco. Porque o tempo que eles estiveram conosco foi o tempo do tal para eles. Como será para cada um de nós algum dia? Esse tempo nunca é nem curto, nem longo. É o tempo que cabe uma vida completa. No caso de um desses meus amigos, como eu disse, foram 99 anos. Mas eu tinha com ele um acordo. No 100º ano, eu estaria com ele. E no 100º ano, ele não estará comigo aqui. Eu farei a homenagem na data. Ele não estará comigo aqui, mas eu estarei com ele no mundo dos invisíveis, na minha consciência de que os mortos não morreram. Eles estão só um pouco mais vivos do que nós. Mas vivos de uma forma que nós não percebemos. Fernando Pessoa dizia: a morte é a curva da estrada,
Morrer é só não ser mais visto. Se atento, eu te ouço as passadas. Existir como eu existo. É uma curva na estrada. Alguém dobra a curva e nós não os vemos mais. Mas, se atentos, ouvimos os passos do caminhante. Aqueles de vocês todos que enfrentaram o desafio de despedidas, o que eu posso lhes dizer é o que eu próprio para mim disse. Agradeçamos eles terem existido, terem sido tão importantes em nossa existência e terem estado conosco até o momento em que, assim como o fruto maduro cai, assim como a flor que completa seu ciclo despetala, assim também partimos um dia. Enquanto este dia não chega, agradeçamos a cada dia aqueles que estão aqui fisicamente conosco e que nós nunca deveríamos tomar por garantido. Devíamos ter a consciência diária do milagre que é estar vivo. E aqueles que se foram, a nossa gratidão. Temos o dever para com eles de sorrir e repetir: que maravilha foi ter-lhe conhecido. Que privilégio foi ter podido conviver com você. Isso nós nunca diremos o bastante. A ponte entre o céu e a terra é a condição para vivermos com a saúde preservada. Não é com a doença curada, é com a saúde preservada. É diferente o enfoque. Nós nascemos para sermos saudáveis. Mas temos trabalho para fazer isto, por uma infinitude de razões. Cuidemos, em primeiro lugar, da atitude mental, que é o fundamento, primeiro, da saúde. E cuidemos das joias que a tradição chinesa nos legou com a sua medicina. Uma seção, agulhas, e tudo muda. Sutilmente, profundamente, essencialmente. Saúde e felicidade também dependem de nós. E é no que depende de nós que precisamos compreender como semear saúde e felicidade. Eu, como lhes disse, a cada dia agora, especialmente durante esta pandemia, quando acordo, agradeço estar com saúde. Quantas vezes na nossa vida nós esquecemos de agradecer isto? Na pandemia é mais frequente, é óbvio, né? Mas o problema é que a pandemia vai passar. Eu só espero que não passe, pelo menos em mim, porque sobre mim eu tenho responsabilidade, que não passe, jamais. O que eu tenho aprendido nesta pandemia, e agradeço a ela, a pandemia, estar me ensinando, cada manhã, agradecer a saúde que eu tenho. Quanto mais eu agradecer a saúde que eu tenho,
menos espaço estarei dando para os desequilíbrios que resultam em moléstias. Então, nas descobertas que todos nós ainda temos para fazer, e temos para fazer porque a pandemia não acabou. Aliás, como daqui a pouco nós também vamos ter de terminar, eu queria dar a vocês a oportunidade de perguntas, não hesitem em fazê-las. Pegando o link da fala do que você disse, agradecer aos amigos, aos familiares que estiveram presentes conosco até a partida e, infelizmente, vencidos por esse vírus. Muitos agradecimentos a essa fala aqui no Instagram, das pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, agradecendo a você pelas falas, dizendo o quanto está fazendo cada um refletir diante do que você está colocando, professor. E a Evanilson Leite, lá de Fortaleza, pergunta o que o I Ching fala sobre o nosso futuro após essa pandemia. Eu não consultei o I Ching. Ele evita ao máximo perturbar o velho mestre. Eu tive um tio que morava em Princeton, New Jersey. Eu fui visitar Princeton, visitar os meus tios lá, e o meu tio tinha convivido com Einstein no tempo que o Einstein estava lá. Me mostrou a casa, que na época ainda morava uma filha do Einstein na casa. Mas eu vi o lugar lá, as circunstâncias todas, e fiquei pensando, se um vizinho do Einstein fosse bater na porta do Einstein para pedir a ele para resolver um problema de multiplicação ou de divisão, é isso que eu penso cada vez que eu olho para o livro e me pergunto se consulto ou se não consulto. Eu tento aprender matemática no que eu posso para não perturbar o velho mestre. Até o momento, eu não encontrei uma razão para consultá-lo sobre esta pandemia. Primeiro porque não tenho dúvidas de que ela vai passar. Quando ela vai passar? Quando nós tivermos vacina. Simples assim. Em quantidade suficiente para imunização de grandes massas. Consequentemente, não tenho a impressão de que a gente vai ter isto este ano. No ano que vem, muito provavelmente. E provavelmente até no primeiro semestre do ano que vem. Então, com relação à pandemia, eu não consultei porque eu não acho necessário em tudo aquilo que eu estou tentando aprender com esta pandemia, que é, em síntese, como é que nós nos melhoramos, como é que nós corrigimos hábitos, porque devemos estar fazendo alguma coisa fora de eixo para este vírusinho ter aparecido para desafiar a humanidade inteira em toda parte e em todos os níveis, desde as instituições mundiais até a vida dos indivíduos. Eu estou fazendo a aprendizagem do melhor que eu posso. Mudei a minha alimentação. A acupuntura eu nunca parei de fazer, porque eu sou tolo, mas não sou tão tolo assim. Não abro mão da minha consulta semanal, que agora, felizmente, eu tenho uma amiga que me concede isto, já que eu não posso ir até o mestre Evaldo. Ela estudou com ele, o almoço com ele. Mas o que nós precisamos é aproveitar esta pandemia como oportunidade de aprendizagem, mudança, transformação, para maior harmonia entre o céu e a terra, podendo passar por nós. E nesta harmonia entre o céu e a terra, sabermos que a nossa felicidade
e a nossa saúde nós devemos ao mundo. Nós devemos aos nossos semelhantes. E por isto precisamos cuidar da nossa saúde e da nossa felicidade. A nossa saúde nós não podemos garantir e assegurar sempre absolutamente inalterada. Mas se fizermos um cuidado preventivo com a acupuntura, nós teremos uma maior possibilidade de uma vida longa, saudável, onde os percalços aconteçam dentro de uma faixa razoável. Quanto à felicidade, aí temos de cuidar para que ela seja contínua. Sim, diga. Mais uma pergunta aqui, professor. A pessoa deve ser o trabalho dela, então é o nome Viva Mentspe. Então, depois coloca o nome que a gente fala aqui. Eles perguntam o seguinte: qual a principal mudança que você vê após a pandemia? Ele está perguntando se você acredita que a humanidade irá realmente tomar consciência da vida e terá mudança, terá transformação? Vai mudar tudo. Nada vai ser como era antes. Agora, claro que indivíduos, famílias, empresas, governos e instituições mundiais vão mudar em maior ou menor grau. Não vão mudar todos, completa e radicalmente. Mas há coisas que nós já sabemos. O trabalho em casa é irreversível. As empresas estão descobrindo que tinham dentro de um escritório um mar de gente que não precisava estar no escritório porque estão em casa em virtude da quarentena e continuam trabalhando tão eficientemente quanto antes. Consequentemente, estavam estas empresas jogando dinheiro fora, alugando esses andares inteiros para que a gente fosse trabalhar ali quando podia trabalhar em casa. Ou seja, isto muda trânsito, isto muda a vida familiar, isto muda muita coisa. Ou seja, a vida pós-pandemia vai ser transformada em todos os níveis. Agora, cada indivíduo vai viver transformações de acordo com como ele tiver atravessado este desafio. Uns vão mudar mais, outros vão mudar menos. Os que mudarem menos perderam a oportunidade de, durante esta pandemia, fazerem um curso intensivo de si mesmos, requestionarem sua existência inteira. A minha vida vai mudar bastante depois. Só não vai mudar uma coisa. Uma vez por semana eu estou lá no Dr. Evaldo com os pulsos entregues e a esperança de que pelas próximas décadas ele continue a me atender. A todos nós, não é? Exatamente. Uma última pergunta, que nós estamos, infelizmente, encerrando o nosso tempo da live aqui, mas a pergunta é se estamos descobrindo mais o poder da sutileza pelo período da pandemia. Sem dúvida nenhuma. Quem não estiver descobrindo está jogando fora a oportunidade da pandemia. Houve um dia aqui na pandemia em que eu estava saindo com o meu carro e bati no carro ao lado. Pura distração. Na garagem, paradinho. Pura distração. Eu tive uma experiência extraordinária. Pedi às pessoas do prédio que avisassem o proprietário quando ele chegasse, e quando ele chegou, eu encontro na garagem um homem gentilíssimo. Tivemos uma conversa amistosa, o seguro consertou o carro dele, nós descobrimos interesses comuns, nasceu uma amizade que durante os últimos anos nunca tinha acontecido, porque não tinha havido uma pandemia, eu não tinha tido a distração que eu tive. Ou seja, aproveitemos
esta oportunidade para aprender e nos transformarmos e sairmos mais solidários, mais harmônicos, para construirmos um mundo que será melhor depois desta pandemia, muito melhor. Nós daremos um salto evolutivo. Todos igualmente? Não. Cada um dentro daquilo que amealhou durante o seu retiro involuntário, que chamam de quarentena. Gente, a gente conversou hoje com o professor Gustavo Pinto, essa riqueza de conhecimento que nos presenteia cada vez que cede o seu horário para que a gente possa ouvi-lo e entender um pouco melhor de como manter o equilíbrio com a acupuntura que a gente conhece, mas também com as palavras e com os pensamentos e com as ações. Professor Gustavo, em nome da ABA, em nome do nosso presidente, Dr. Evaldo Martins Leite, sei seu grande amigo, mas a gente agradece imensamente a tua participação. Sou eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigado e espero revê-los em breve. Será um prazer tê-lo sempre aqui. A gente também quer agradecer a todos vocês que entraram nas redes sociais e mandaram suas colocações, perguntas, comentários. Obrigado a todos vocês. Amanhã espero vocês novamente aqui às 19h30, pois estaremos com mais 2 professores para falar sobre craniocultura, o professor Carlos Ruas, lá de Campo Grande, e o professor Nilton Genobi, lá de Natal. Então, amanhã estaremos de volta aqui com mais um Aba em Cima, mais uma edição da Aba Ensina, e esperando vocês para a gente comentar, para a gente aprender um pouco mais, como hoje tivemos a oportunidade de entender a importância do equilíbrio para que haja harmonia entre o céu e a terra. Somos nós, o homem. Uma boa noite a todos. Professor Gustavo, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado. Amanhã a gente está de volta, então, aqui com mais uma Aba em Cima. Tchau para todos.